Capítulo 11. Cidade dos Três Reis. Ao longo dos muitos séculos que testemunhara, ele aprenderá muitas coisas, uma das quais era que a arquitetura élfica possuía uma beleza singular. Isso não era uma opinião, era um fato. Os humanos construíam por necessidade, proteção, controle, recursos. Os Jotnar construíam por pragmatismo, apenas o necessário, nada mais. Os anões eram mestres da uniformidade, pedra lisa e angular, ordem. Mas os elfos sempre construíram em busca da beleza e da harmonia com o mundo ao seu redor. Construir uma cidade exigia a mesma atenção aos detalhes que uma pintura ou uma escultura, pois, diferentemente destas, as cidades resistiam ao teste do tempo. Elas carregavam as memórias de gerações e as aspirações de uma civilização. E acima de tudo, se a marca indelével de uma cidade fosse deixada no mundo, deveria ser uma marca que contribuísse para a beleza natural das coisas. Antes da queda, Teren passava dias, até semanas, com os artesãos magos do norte de Valmira, observando-os criar obras-primas como nunca se vira em todo o mundo conhecido. Estátuas de dragões com centenas de metros de comprimento, cada escama perfeita, torres interligadas por teias tão intrincadas que pareciam frágeis como vidro, extensos terraços de casas esculpidas em ossos, perfeitamente integradas às encostas das montanhas. Teren sempre achou que a afinidade do artesão mago era a mais incompreendida de todas as que podiam usar a centelha. Pois não era simplesmente um talento natural para utilizar a terra, o ar ou o fogo que forjava um verdadeiro artesão mago. Nem era o poder bruto da centelha. Era uma profunda compreensão do funcionamento das coisas e da natureza complexa das relações entre elas. Uma cognição transcendental de mecânica e complexidades que a maioria das mentes não conseguia sequer começar a conceber. Qualquer mago podia usar a centelha para destruir, mas era preciso uma mente especial para criar. Foi por isso que, enquanto Almir e sua guarda real guiavam Teren e os outros pelas ruas de Aravel, passando pelas enormes torres cilíndricas de pedra branca, pelas amplas passarelas, cachoeiras, aquedutos e plataformas imensas esculpidas nos próprios penhascos, Teren sentiu tanto uma felicidade desenfreada quanto uma profunda e ressonante sensação de perda. Aravel era bela, mas não se comparava ao que fora um dia e ao que provavelmente jamais voltaria a ser. Ao lado de Teren, Dan caminhava com a boca entreaberta e os olhos arregalados. O garoto havia ficado maravilhado com Midaven, Camilin e Belduar. Mas seu silêncio indicava a Teren que ele também percebia a diferença entre o que vira antes e o que estava diante dele agora. Pedra Erínia, disse Teren enquanto Dan passava o dedo ao longo de uma faixa de pedra azul incrustada no muro baixo que delimitava a rua por onde caminhavam. Ela atrai a luz do sol, retém-a e a libera lentamente à noite. Incrível, sussurrou Dan, com o dedo pairando sobre a superfície da pedra. Ele olhou ao redor, seu olhar percorrendo a cidade e os elfos que paravam nas ruas, observando os recém-chegados serem escoltados pelo administrador da cidade e alguns guardas superiores. Teren, por que fomos para Belduar, afinal? Por que não viemos direto para cá? Teren suspirou, lançando um olhar para Ezon e Baldon, que seguiam Almir, o alto guarda à frente. Talanil levará Lirei consigo aos curandeiros assim que entraram na cidade, e Alia os acompanhará para cuidar da irmã. Não há nada simples neste mundo, Dan. Há intrigas políticas que se arrastam há milênios e pioraram ainda mais desde a queda da Ordem. Teren não disse mais nada. Deixou as palavras pairarem no ar, esperando para ver como Dan responderia. O garoto fazia mais perguntas do que um cavalo tem pelos. Teren sabia que algumas delas eram feitas simplesmente para irritá-lo, mas quando Dan fazia uma pergunta cuja resposta ele realmente queria, Teren sentia um prazer considerável em manter a resposta pairando no ar, bem fora do alcance de Dan. Teren conseguia ver Dan prendendo a respiração, passando a língua pelos dentes e batendo a mão direita no quadril. Os três gestos isoladamente não significavam nada, mas Teren já havia percebido há muito tempo que, quando Dan os fazia juntos, geralmente significava que ele estava mordendo a língua. Apesar de si mesmo, Dan estava começando a conquistar Teren. O garoto era a personificação de uma dor de cabeça. Mas havia uma faísca nele. Uma relutância em desistir. E isso era algo admirável. Era também algo que seria necessário no que estava por vir. Quando Almir conduziu o grupo pelas ruas de Aravel, atravessando a ponte central, percorrendo diversas passarelas, subindo uma escadaria de pedra talhada aparentemente interminável e chegando a uma plataforma circular com vista para a cidade, a luz do pôr do sol não passava de um brilho quente sobre as montanhas a oeste. Almir estava de pé na entrada da plataforma, com três guardas superiores posicionados de cada lado dele, enquanto gesticulava para que Dan, Teren, Aezon e Baldon subissem na plataforma. O Éforo estará com você em breve. O olhar de Almir deteve-se em Teren. Por um instante,
Teren pensou que poderia dizer algo, mas o elfo simplesmente curvou os lábios num sorriso triste, virou-se e saiu. O alto guarda permaneceu em posição. Dá para imaginar que eles teriam mais confiança, disse a Ezon, cruzando os braços sobre o peito e franzindo a testa enquanto olhava para o alto guarda. Confiança. Teren riu. Você sabe tão bem quanto eu que isso é algo escasso por aqui. Horas se passaram enquanto esperavam o retorno de Elmir, a lua preenchendo o vazio deixado pelo sol, banhando toda Aravel com seu toque prateado. Teren estava na beira da plataforma, de braços cruzados, olhando para a cidade, o brilho azul das pedras erinianas contrastando com a pedra branca e os edifícios esculpidos em osso. O murmúrio de conversas e passos subia dos níveis inferiores, misturando-se perfeitamente com o fluxo constante da água dos aquedutos e cachoeiras. Nunca vi nada igual, disse Dan, sentando-se ao lado de Teren, com as mãos apoiadas na parede de pedra que cercava a plataforma. Aliás, parece que tenho dito isso com frequência ultimamente. Teren olhou para Dan por um instante, depois balançou a cabeça, reprimindo uma risada. Era como se o jovem pudesse sentir quando Teren estava mais em paz e tomasse a decisão consciente de quebrar essa paz. Ele soltou um suspiro. Após a queda, os reinos élficos de Lunitir, Arduran e Vaelen decidiram construir a cidade aqui, na floresta de Aravel. Mas foi uma artesã maga chamada Lyra Lunéia quem propôs a ideia de que esta seção fosse escavada e oca, a cidade construída dentro dos limites da nova bacia, e o glamour criado para manter a verdade oculta. Ela era uma visionária e uma das únicas 3 elfas a terem verdadeiramente dominado a arte Jotnar da construção de glamour. Onde ela está agora? Teren soltou um suspiro profundo, com a garganta apertada. Ela morreu há 342 anos. Dan deu a Teren um sorriso fraco, balançando a cabeça como muitos fazem quando não sabem o que dizer. Vou falar com um daqueles guardas. Estamos esperando há horas. Dan, não. Teren soltou um suspiro, observando Dan se afastar em direção à guarda suprema. Não adianta tentar. A Ezon riu enquanto tomava o lugar de Dan, apoiando os antebraços na parede de pedra e olhando para a cidade lá de cima. É melhor que ele gaste o fôlego com eles do que conosco. Você está bem. A Ezon virou a cabeça, seu olhar encontrando o de Teren. Eu sei que estar aqui não é fácil. Teren suspirou baixinho, assentindo com a cabeça enquanto se encostava na beirada do muro ao lado de Aezon. Vejo pedaços dela em tudo aqui. Há quanto tempo você não fala com Faelen? Você a viu quando nos encontraram a caminho de Belduar. Ela não tem palavras para mim. Poucos aqui têm, e eu não os culpo. Aezon deu a Teren um sorriso triste, pousando a mão no ombro dele por um instante. Eu entendo sua dor. Sinto Naya todos os dias. Vejo-a nos rostos de Eric e Dalen. Ouço sua risada ao vento quando estou sozinho. Nem tudo é ruim. Só dói quando respiro. Minha perda é uma gota no oceano para você, meu velho amigo. Mas pelo menos ainda estamos aqui. Ainda temos a chance de construir um mundo melhor para aqueles que deixamos para trás. Teren olhou para o amigo mais antigo que lhe restava no mundo e viu uma lágrima brilhar na bochecha de Aezon. Aezon levou a mão até a lateral da cabeça de Teren e a segurou, encostando suas têmporas, soltando uma risada suave e entrecortada. Nadawi Naidia Cielva era minha Idria, e Aridil. Morrer ao seu lado será uma honra para mim, meu velho amigo. Eudenir Viel Arautinua. Nesta vida e sempre. Aezon suspirou enquanto apoiava os braços na borda. Quando tudo isso acabar, darei as boas-vindas ao descanso. 400 anos é muito tempo para lutar. Teren sabia que a profunda tristeza no coração de Aezon era algo que ele jamais conseguiria compreender completamente. A perda de seus entes queridos era algo que compartilhavam, mas perder um dragão era algo totalmente diferente. Quanto tempo você acha que eles vão nos deixar esperando? Perguntou Aezon, mudando de assunto. Qual o tamanho de um pedaço de barbante? Teren sorriu. Em qualquer outro dia, tudo o que eu esperaria seria um pedido de desculpas de Elmir e um lugar para dormir até que eles estejam prontos para nos encontrar amanhã. Mas com Kalen envolvido, eu diria que os Eforis chegarão em breve. Aruni e o menino, Valdrin. Você sabe como eles estão? Foi para cá que você os trouxe, não foi? A última vez que os vi foi quando você me trouxe Dany e Belina. Não os vejo há alguns anos. Mas Aruni me escreve quando pode. Ela ainda sofre com os terrores noturnos, ainda precisa se amarrar. Valdrin continua quieto, mas pelo que Aruni escreve, ele se tornou um ferreiro de bastante reputação. Aezon assentiu suavemente, olhando para a cidade iluminada por Erinia.
É bom saber que todos estão bem. Eu sei o que eles significam para você. Teren assentiu lentamente, permitindo-se um leve sorriso. Não se passou mais de meia hora antes que cada um dos 6 guardas superiores que estavam na entrada da plataforma batesse com a coronha de aço de suas glaives contra a pedra. Teren endireitou-se, respirando fundo para se acalmar, e então se virou. Almir e Talanil subiram na plataforma, Talanil posicionando-se à direita enquanto Almir permanecia à esquerda, abrindo os braços enquanto mais 6 elfos caminhavam atrás deles. Os Éforos de Aravel, anunciou Almir, abrindo os braços enquanto os outros passavam pelo alto guarda e saíam para a plataforma. Os Éforos de Aravel eram os segundos na hierarquia, logo abaixo dos governantes dos 3 reinos que fundaram a cidade. Eram 6 no total, um par de cada reino. Tradicionalmente, apenas aqueles sem a capacidade de tocar a centelha tinham permissão para ocupar o cargo, para evitar a estagnação. Mas, após a queda, decidiu-se que o oposto deveria ser verdadeiro, para permitir a preservação e conservação da cultura e herança élficas. Por isso, Teren conhecia cada um dos 6 Éforos pelo nome. Turivir e Ara, os Éforos de Lunitir, foram os primeiros a seguir Talanil e Almir até a plataforma. Ambos vestiam mantos de um vermelho profundo, ornamentados com vinhas douradas, seus cabelos prateados presos para trás, e uma graça natural em seu andar. Ele os conhecia há séculos, mas nenhum dos dois lhe dirigira a palavra desde sua decisão de não tomar partido entre os Elfos de Linalion e os Elfos de Aravel após a queda. Eles sequer olharam em sua direção ao tomarem seus lugares ao lado de Almir. Dumelian e Ithilin seguiram, seus mantos nas cores negra e prateada de Vaelen. Assim como os outros, Dumelian não reconheceu a presença de Teren, mas Ithilin lhe dirigiu um sorriso afetuoso, as rugas em sua pele fruto de quase um milênio caminhando pelo mundo. Teren inclinou a cabeça. Os últimos Éforos a pisarem na plataforma foram Baralas e Liritain, com verde escuro e o marrom de Arduran sobre seus ombros. Os Éforos ficavam em pares, um de cada lado da entrada da plataforma. O primeiro a falar foi Turivir, que inspirou profundamente e deu um passo à frente. O elfo tinha a mesma altura que Teren, mas era mais musculoso e tinha ombros mais largos. Seus cabelos eram negros como a noite, seus olhos de um azul penetrante. Ele fora um dos companheiros mais próximos de Teren. Juntos, derramaram sangue, compartilharam pão e beberam até não aguentarem mais. Mas agora o olhar de Turivir percorria Teren como se ele fosse uma sombra. É um prazer recebê-lo em Aravel, disse ele, observando o grupo reunido à sua frente. Seu olhar se deteve em Dan, a curiosidade preenchendo seus olhos. Pedimos desculpas pela demora em nossa chegada. Almir nos informou da situação, e houve muita deliberação a ser feita. Hakina, Diarnarvarin Gryr Aedria Tilmia Elvin. Sua presença me traz honra. Ardiar, Miali, respondeu a Ezon. E o teu, o meu. Liritain avançou, atravessando Turivir, ignorando os olhares estreitos que as outras Éforas lhe lançavam. Sempre com seus joguinhos. Ela cumprimentou a Ezon de maneira muito semelhante à de Turivir, depois se voltou para Baldon, curvando-se. Filho do clã Fenrir. Sou Liritain Durianelli, Éfora de Arduran de Aravel. É uma honra encontrá-lo em nossas muralhas. Varton do clã Dvalin envia suas bênçãos. Ela gostaria que ela ou seus parentes pudessem estar aqui para recebê-lo, como é de praxe, mas como você sabe, esta noite é a noite da Caraneia. Não guardo rancor. Desejo que os espíritos dos deuses iluminem Varton e o clã Dvalin. É um prazer para mim contemplar a terra natal do seu povo. Teren Presa Prateada é amigo do clã Fenrir há muito tempo, e, como tal, seus parentes também o são. Baldon inclinou a cabeça, seus olhos dourados brilhando, um leve tremor ressoando em seu peito. Teren sorriu com isso. Baldon sabia do afastamento de Teren dos Elfos de Aravel e dos motivos por trás disso. Liritain deixou transparecer um leve franzir de testa ao ouvir o nome de Teren, mas simplesmente inclinou a cabeça na direção de Baldon. Enquanto Baralas, companheiro de Liritain, se preparava para cumprimentá-lo, a Ezon ergueu a mão. Efori, peço-lhe perdão, mas não temos tempo para isso. A esta altura, tenho certeza de que você já está ciente das circunstâncias de nossa chegada. O novo Draleide, do qual Talanil certamente já falou, corre grave perigo. Assim como meu filho. Serei eternamente grato a quem nos conceder passagem segura pelo norte de Aravel. Precisamos chegar a Svidar-Cia o mais rápido possível. Um silêncio se instalou, todos os olhares fixos em Aezon. Se fosse qualquer outra pessoa a falar, Teren não tinha dúvidas de que a reação dos Éforos teria sido muito mais estrondosa. Mas Aezon não era qualquer um. Ele era Hakina e, como tal,
tinha direito a certas concessões. Mesmo assim, a irritação no rosto de Liritain dizia mais do que qualquer palavra. Ela pigarreou, fez uma careta tensa e inclinou a cabeça. Olhou para seu parceiro, Baralas, e depois para os outros éforos, um olhar que passou entre eles e causou um desconforto em Teren. Muito bem, Rakina. Já providenciamos uma escolta.